Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. É motivo de alegria podermos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para, juntamente com os irmãos, sob a orientação do Espírito Santo, falarmos acerca da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui, também do nosso pastor Osmar, nosso segundo vice-presidente, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jonas Francisco de Paula, nosso pastor vice-presidente, pastor Jorge Borges de Medeiros. E eu quero pedir aos irmãos para nos acompanhar na leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Os irmãos conhecem esse texto, é um texto muito maravilhoso. Nós vamos estar discorrendo, fazendo a exposição da palavra de Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 41, do versículo 10 ao versículo 14. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vamos ler apenas até o versículo 13 mesmo, meus amados irmãos. Aleluias. Esse texto é um texto que nos chama a atenção por causa da forma em que Isaías e para quem Isaías escreve esse texto. Isaías foi um grande profeta, escolhido por Deus de maneira tremenda. Isaías teve um encontro com Deus que mudou o seu ministério. Embora ele já fosse profeta, ele recebera de Deus um chamado específico. E isso nós podemos observar dentro da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E dentro da palavra de Deus, em Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar que o próprio Isaías narrando o momento em que Deus mudou a sua história, ele narra esse momento fazendo menção do rei Uzias, para marcar esta fase que transformou o seu ministério. Isaías teve uma visão, uma revelação, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele.
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E sabemos que Isaías, também considerado o profeta messiânico, porque profetizou acerca de Cristo de maneira que parecia até mesmo que o profeta encontrava-se ao pé da cruz, de tal maneira que Deus lhe usara para falar acerca do Messias que viria. Isaías foi um grande estadista, profetizou durante o reinado de Uzias, profetizou durante o reinado de Jotão, durante o reinado de Acais e durante o reinado de Ezequias. Era considerado um homem estadista. Isaías tinha acesso ao palácio real. Era um homem considerado um homem culto e de entrada e saída do palácio dos reis. E no capítulo 41, Deus vai usar esse homem, Isaías, para profetizar uma mensagem de esperança para um povo que estaria 70 anos cativo na Babilônia. Isaías profetiza acerca deste fato, ou profetiza para este povo, e essa profecia iria se cumprir muito tempo após a sua morte. Mas Deus usa esse homem de maneira tremenda, de maneira única. Nós, os servos do Senhor, os estudantes da Bíblia, os irmãos que estão nos assistindo por essa live, que gostam de Bíblia, os irmãos já estudaram acerca do reino do norte e do reino do sul. Os irmãos entendem que houve um cisma após a morte de Salomão, e agora 10 tribos ficaram com Jeroboão, e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. As 10 tribos que ficaram com Jeroboão formaram o reino do norte, cuja capital é Samaria. E as 2 tribos que ficaram com Roboão, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, cuja capital, Jerusalém. O reino do norte, em 722 a.C., foi levado cativo pela Síria, por causa da sua rebelião contra Deus, porque viraram as costas para o Senhor. E o reino do sul, ao invés de procurar não seguir o exemplo do reino do norte, pelo contrário, começou a fazer coisas que eram má aos olhos de Deus. Deus então permite que Nabucodonosor, durante 3 levas, 3 investidas. A primeira investida, Nabucodonosor, rei dos caldeus, da Babilônia. A primeira investida se dá no ano 605 a.C., quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego são levados para a Babilônia. Anata é levado para a Babilônia. E no ano 597 a.C., se dá a segunda investida, quando Ezequiel é levado para a Babilônia. E no ano 586 a.C., se dá a última investida, quando uma grande maioria do povo é levada cativa, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito, a profecia, que Deus havia dado a Jeremias, dizendo que o povo ficaria ali 70 anos. É para este povo que estaria ali 70 anos
que Isaías está escrevendo. Então eu quero convidar os irmãos a olharem pela ótica desse povo que estaria ali, no momento em que eles estavam longe de Sião, numa terra distante, como cativos. Eles agora teriam a dimensão do poder de Deus em suas vidas. Eles entenderiam que eles estavam ali porque Deus permitiu. Eles entenderiam que eles estavam ali porque Deus estava tratando com eles. E a profecia é 70 anos, não mais que isso. E nós conhecemos a palavra, sabemos que quando deu 70 anos, Deus levantou um homem chamado Ciro, e esse homem foi usado por Deus para permitir que o povo, que uma grande quantidade voltasse para Jerusalém, a fim de reconstruir os muros, a fim de reconstruir o templo. Mas agora os irmãos entendam que Deus permitiu que o povo de Jerusalém fosse para a Babilônia, mas a mão de Deus continuava cuidando do seu povo. O remanescente fiel que estava ali na Babilônia nunca seria abandonado pelo seu Deus, porque o nosso Deus não é o homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa. Diz, essa palavra nós podemos encontrar em Números 23, se não me falha a memória, versículo 19. Eu quero ler para os irmãos. Números 23, 19. Aleluia. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus tinha uma promessa com Israel. Israel foi chamado para ser propriedade exclusiva de Deus. E Deus cumpre com as suas promessas. O povo estava cativo, mas Deus estava garantindo que eles ainda gozavam da sua presença. Aleluia, aleluia. E diz a palavra do Senhor, em Isaías 41, versículo 10. Deus está dizendo para aquele povo, e podemos aqui conjecturar, quando nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, de estar longe de Sião, de estar distante da terra, eles então têm acesso à profecia que Deus dera a Isaías, que diz assim: não temas. Deus está dizendo para aqueles homens e mulheres que ali estavam: não temas. Ou seja, não tenha medo. Não se desesperem. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus estava dizendo, não é para temer, é para confiar. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do universo. A Bíblia diz, eu quero ler para os irmãos que estão nos acompanhando, no Salmo 147, Salmo 147, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 147, versículo 4. Hoje é o culto da palavra, culto da doutrina, culto da palavra. E a palavra, Salmo 147, versículo 4, diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as a todas
pelos seus nomes. Isso quer dizer que Deus, Ele conta as estrelas, sabe o número das estrelas e chama as estrelas pelo nome. O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus que tem um controle do universo. Nada foge ao seu controle. A aula da Escola Bíblica Dominical, que foi dada ontem, trata acerca disso, dizendo que Deus, na sua presciência, Ele nunca é pego de surpresa. Então o teu Deus, Ele conhece todas as coisas e tudo está nas mãos do Senhor. E Ele está dizendo, olha, não temas, não se desesperem, não fiquem preocupados, não é para temer, é para confiar. O Salmo 40, versículo 4, diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se você coloca a sua confiança no homem, você pode se enganar, se ficar frustrado. Mas se você coloca a sua confiança em Deus, você é bem-aventurado, porque a sua confiança está naquele que tudo pode fazer. Diz o Salmo 20, versículo 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então Deus estava dizendo para eles, para aquele povo que estava cativo, não temas, não tenha medo, não se desespere. E Deus continua a falar dizendo, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Deus está garantindo. Não se preocupe. Mesmo vocês estando aí, nessa nação, nesse lugar, eu estou com vocês. Aleluia. Vocês não estão sozinhos. Meu irmão, ainda no livro de Isaías, no capítulo 43, aqui bem pertinho, no versículo 13, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há, aleluia, e não há, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ninguém pode impedir a vitória que Deus tem para você. Não importa onde você estiver, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você esteja na cova dos leões, como estava Daniel, Deus, Ele é o teu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Deus está dizendo para esse povo, eu sou refúgio, eu sou socorro para vocês, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, eu sou contigo. Moisés, certa vez, no capítulo 14, versículo 15 de Êxodo, Moisés, ele estava num momento muito difícil, em que o povo estava murmurando contra ele, contra Arão. O mar vermelho estava na frente. Faraó estava vindo com os seus melhores carros, com os seus melhores cavaleiros, carruagens, vindo com o propósito de trazer o povo de volta. E Faraó dizia no seu coração, o povo está embaraçado na terra. Não tem como o povo escapar, porque o mar está na frente. O povo está embaraçado na terra. E quando Moisés ora, e está aqui no capítulo
14, quando Moisés ora a Deus, pedindo uma resposta, Deus diz assim para Moisés, no capítulo 15: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que nós estamos trazendo esse texto? Porque Moisés estava ali sob a direção de Deus. Deus é quem levou Moisés até aquele local em que ele se encontrava. Então, se Deus levou, Deus já tinha o plano de abrir uma estrada no meio do mar. Aleluia, porque Deus não faz nada sem propósito. Da mesma forma, o povo estava lá, cativo, mas foi porque Deus permitiu para tratar com o povo. Mas isso não quer dizer que Deus não estava com aquele povo. Deus estava ali cuidando e dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. E continua dizendo para aquele povo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ali na Babilônia tinha muitos deuses. Era uma nação extremamente idólatra. Segundo alguns livros de historiadores dizem, era aproximadamente 200 deuses, entre eles Merodach. E ali era muito grande o ocultismo, era muito grande as religiões onde havia sacrifícios que eram abomináveis aos olhos de Deus. Mas no meio desta nação idólatra, estava ali um povo onde Deus estava lhe dizendo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu sou o teu Deus. Eu quero dizer algo para você nesta noite. A Bíblia diz que há um só Deus. O apóstolo Paulo vai fazer menção disso também ali na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Se você, meu amado ouvinte que está aqui conosco nesta live, se você, me permita dizer isso, se você confia no teu Deus, no único Deus, você pode ficar tranquilo, porque pode vir a barreira, pode vir as pedradas, podem vir qualquer situação. Se o teu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus poderoso, é o Deus que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Se o teu Deus é o Deus dos céus e da terra, a sua vitória é certa. Aleluia. A sua vitória é certa. Deus está dizendo para eles: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Glorifica o seu Deus aí nesta hora, porque teu Deus está dizendo para você agora pela palavra: não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Estamos vivendo momentos difíceis na terra, momentos de grande aflição, mas Deus está dizendo para você: não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele continua a dizer, ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Deus está dizendo para aquele povo: desfrutem da minha presença. Mesmo estando aí na Babilônia, desfrutem da minha presença. Eu sou o teu Deus.
E quem tem a presença de Deus tem alegria. Se você tem a presença de Deus, você muitas vezes é até mesmo questionado. Por quê? Porque muitos não vão entender que em meio à adversidade você continua alegre. É uma alegria que independe das circunstâncias. Certa vez, está escrito, me parece, em Neemias, Esdras disse, eu quero ler para os irmãos, para não dar endereço errado. Aleluia. Aleluia. Para não dar endereço errado, é bom lermos. Glória a Deus. Quando Esdras diz, eu estou buscando aqui o endereço certo para os irmãos. Aleluia. Onde ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias faz uma exposição da palavra, e nessa exposição, ou melhor, Esdras faz a exposição, e nessa exposição o povo entende a palavra, porque o importante é você entender a palavra. E o Espírito Santo falou com o povo, e então o povo começa a chorar. E Neemias e Esdras vai dizer assim, está em Neemias capítulo 8, versículo 10. Esdras vai dizer assim, Esdras diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Então o povo estava ali recebendo essa palavra, ouvindo esta palavra de ânimo, de esperança, para que eles tivessem alegria, gozo, para que eles pudessem passar por esse momento de estar distante de Sião. E o profeta continua profetizando as palavras que Deus colocar em seus lábios, dizendo, as palavras de Deus dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Deus está dizendo para o povo, eu dou força a vocês, eu fortifico vocês, eu fortaleço vocês. Deus está dizendo, eu te esforço. Você sabia, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você que está nesta live, que Deus, Ele trabalha de maneira tão tremenda, tão especial, que muitas vezes, quando você pensa que você não vai resistir, que você não vai aguentar, Deus, através do Espírito Santo, injeta força em você, força espiritual, e você consegue alcançar mais 1 milha, mais 2 milhas, e aquilo que você pensou que você não seria capaz, você consegue realizar, mas não é pela sua força, é porque Deus está te dando força, te fortificando, através do Espírito de Deus. Aleluia. E Deus está dizendo para aquele povo, eu te esforço, eu te dou força, eu te sustento. Aleluia. Veja o que Deus diz para o povo, eu te esforço e te ajudo e te sustento. Receba o sustento de Deus aí na sua casa agora. Receba o sustento de Deus aí agora. Você está recebendo força, você está recebendo alimento espiritual. Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Receba aí o alimento. Receba o sustento da palavra. Receba alimento espiritual na tua vida agora. O povo estava se alimentando,
O povo estava ouvindo o que Deus estava lhes dizendo. Eu sustento. Eu te sustento. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 diz assim: se você nesta hora está ansioso, amargurado, perguntando como vai ser, Salmo 55, versículo 22, palavra de Deus, diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Aleluia. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Deus está dizendo para você pela palavra: lança o teu cuidado sobre mim. Eu vou te suster. Não vou permitir que você fique abalado. Aleluia. É o sustento. E você quer receber sustento? Palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra. E Deus está dizendo: eu o sustento. Eu te dou força. E continua a dizer: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Meu irmão, Deus confunde o inimigo para te dar vitória. Aleluia. Deus confunde, eu vou repetir, Deus confunde o inimigo para te dar vitória. Eis que envergonhados e confundidos serão. O episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego. 7 vezes mais a fornalha tem que ser aquecida. Os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, os que jogaram eles lá dentro, foram consumidos pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, não havia a sua roupa, nada. Estavam intactos. E Deus confunde. Quando Nabucodonosor olha para aqueles 3 homens, ele não vê 3, ele vê 4. E nesse momento ele pergunta: não foram 3 que nós jogamos ali dentro? Eis que eu vejo 4. Deus confunde um homem. Aleluia. Ali estava, podemos dizer, numa teofania. Ali estava o 4º homem. Aleluia. E eu quero aqui abrir um parênteses. Sabe por que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque o fogo do Espírito que estava sobre a vida deles era muito mais forte para neutralizar qualquer outro fogo. Aleluia. Você recebe essa palavra, meu irmão? E diz mais: buscá-los-ás, mas não o acharás. Deus está dizendo: eu vou esconder vocês. Vocês vão estar escondidos. Vão até procurar, mas não vão encontrar. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Descanse debaixo da sombra do Altíssimo nessa noite. Aleluia. E aí Deus diz: por que eles podiam viver sem temer? Por que eles precisavam confiar? Deus diz que é porque o Senhor estava com eles. Deus disse também para que eles não se assombrassem, porque o Senhor Deus é o único Deus e é o Deus deles. E agora no versículo 13, Deus vai dizer assim: olha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus,
eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, e te tomo pela tua mão direita. Aleluia. Sinta agora, pela presença poderosa do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Ele que está com você aí agora. Sinta a presença dele aí na sua casa, sinta a presença dele aí na sua vida, e Ele está agora, Deus está, através da pessoa bendita do Espírito Santo, segurando na tua mão, e está dizendo para você: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Receba essa palavra nesta noite, meu amado irmão. Receba essa palavra, minha amada irmã. Não temas, o Deus Todo-Poderoso está contigo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é Ele o teu refúgio. Não temas. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Que Deus possa continuar falando melhor ao seu coração. E na próxima segunda-feira estaremos aqui. Nosso pastor presidente estará aqui dando continuidade ao estudo bíblico que Deus colocou em seu coração para estar transmitindo para a sua igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.